Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Chefote meu e vamos falar agora de Libertadores de 1990. Ou seja, Libertadores de 90 que teve uma pequena mudança no regulamento, mas era quase a mesma coisa, né? E vamos, sem perder tempo, vamos falar do regulamento. É o mesmo do ano anterior, né? Com o atual campeão nas oitavas, né? Que é o Nacional de Medellín. Porém, dessa vez tivemos 19 times, né? Pois tirando o Atlético, né, Nacional, né, o restante dos times colombianos desistiram de jogar a Libertadores devido ao confronto que o país sofria na época, né, o narcotráfico e tal, né, enquanto que o Atlético Nacional, né, teria que jogar seus jogos, boa parte de seus jogos na Libertadores no Chile, né, para ficar longe dos confrontos, né, enfim. E aí olha o detalhe, a fase de grupos teve 5 grupos, sendo 4 grupos com 4 times, aí tudo bem, e só um com apenas 2 times, ou seja, dos 4 grupos ali, beleza, só um era tipo como se fosse um confronto eliminatório, né? 2 times. Enfim, nos 4 grupos, os 3 melhores avançam, e no único confronto, né, dos 2 times, os 2 também avançam. Ou seja, era uma confronto eliminatório, entre aspas, mas os 2 avançavam. O que definia ali é ver quem ficava em primeiro e segundo. Ai, 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 cada uma, né? Enfim. Agora vamos falar do campeão de 90, que foi o Olímpia do Paraguai, né? Depois de 11 anos de espera, o Olímpia chegava ao bicampeonato com uma geração talentosa, né? E aguerrida, né? O Olímpia tinha destaques ali como o goleiro Hugo Almeida, né? Que era um pegador de pênaltis, né? Inclusive. Tinha Balbuena, tinha Amarídia, né? Amarídia que era o artilheiro do time e tal. E o Olímpia tinha um time ali aguerrido, né? Um time interessante até. O Decano jogou na fase de grupos, né? Jogou inclusive com times brasileiros, né? Que foi o Vasco e o Grêmio, além do rival Cerro Porteño. E o Olímpia avançou na liderança do grupo, né? Nas oitavas, o Olímpia deveria enfrentar o terceiro colocado do grupo 2, né? Que era o grupo que tinha os colombianos e mais 2 times, acho que da Argentina, se não estiver errado, né? Eu não vou lembrar quem, mas como não teve, né? Só teve 2 times, né? E com isso os paraguaios avançaram direto para as quartas, ou seja, ao invés de jogar as oitavas, não teve quem colocar um confronto, aí avança o Olímpia para as quartas, ou seja, em certa parte o Olímpia foi beneficiado, né? Não sei se é por causa que, né, é um time paraguaio, é onde fica a Conmebol, né? Que o Conmebol, a sede da Conmebol no Paraguai, e Assunção, enfim, né? Vai saber se é por isso que quiseram beneficiar, né? Bom, avançando direto para as quartas, né? O Olímpia enfrentou a Universidade Católica do Chile e passou sem dificuldades, né? Venceu em casa por 2-0 e empatou 4-4 em Santiago, né? Um jogo maluco aí, eletrizante. E aí na semifinal o Olímpia enfrenta o Atlético Nacional, né? O atual campeão, e queria dar o troco, né? E conseguiu, né? Diferente de 89, o Decano dessa vez deu o troco, né? Em Medellín o Olímpia vence por 2-1. Só que em Assunção o time perde do Verdolagas por 3-2. E na disputa por pênaltis, né, os jogadores pareciam mal na pontaria. Melhor pro Decano, né, que foi o menos ruim dos cobradores, e venceu por 2-1. Imagina o nível das cobranças, né? Meu Deus. Finalista, o Olímpia enfrentou o Barcelona de Guayaquil, do Equador, né? O surpreendente Barcelona. E na semifinal eliminou o tradicional River Plate, né? Jogando em casa, né, no Defensores del Chaco, o Olímpia fica perto do bi ao vencer os equatorianos por 2-0, né? Gols de Amarídia e Samaniego. E aí na volta em Guayaquil, né, no caldeirão no Monumental, né? O Olímpia suporta a pressão do Barcelona de Guayaquil, né? Segura o empate de 1-1 e assim se sagra bicampeão da América após 11 anos de espera, né? Um título merecido, né? Pois o Olímpia bateu na trave em 89, né? Quer dizer, ele quase foi campeão em 89, né? Só que aí perdeu aquela final nos pênaltis pro Atlético de Medellín, né? Só que aí em 90 o Olímpia deu a volta por cima, né? Manteve a mesma base, o time acreditou, né? Que poderia ser campeão e conseguiu, né? E o título ficou em boas mãos, né? O Olímpia foi eficiente na Libertadores, né? E mereceu ser campeão. Vamos falar do time base agora. No gol era o Ever Hugo Almeida, né? O pegador de pênaltis, né? A defesa era Juan Ramírez, Miguel Ramírez, Fernandes e Soares, né? O meio campo era Guache,
Balbuena e Monzon. Às vezes um tal de Diarra jogava nesse time. E no ataque, né, Gonzalez, Samaniego e Amarídia. E o técnico do time era Luiz Cubidia, que, se não me engano, em 79, acho que ele era jogador, não sei. Ou não, não sei. Eu sei que esse cara tem alguma história na Libertadores, enfim. O Cubidia é um dos nomes importantes da história do Olímpia. E bom, vocês vão agora ver os gols da final, né? Da finalíssima em Guayaquil, né? Que deu o título da Libertadores pro Decano. E a gente já volta. Bom, gente, tá aí, né? Vocês viram os gols, né? Agora a gente tem que falar dos brasileiros e falar do Olímpia, né? Na disputa do Interclubes, né? Vamos falar dos brasileiros, né? Vamos falar do Grêmio, né? O Grêmio voltava a jogar Libertadores depois de 6 anos, né? E dessa vez o Grêmio decepcionou, né? Fazendo a sua pior participação, né? Em Libertadores, né? O Imortal enfrentou o Vasco e os paraguaios, né? Que foi o Olímpia e o Cerro, né? E o Grêmio só venceu de 6 jogos e do grupo, né? E ficou na lanterna do grupo e foi eliminado. Quer dizer, o Grêmio tinha um time forte e tal, né? Tinha jogadores experientes ali, tudo. Tinha Cuca, tinha Nilson, tinha, né, João Marcelo, né? Acho que o Mazzaropi estava no gol ainda. E nem com esse belo time, né, o Grêmio conseguiu avançar, né? Num grupo que, em boa parte dos grupos, era sempre 3 que avançavam, né? E nem assim o Grêmio conseguiu avançar, né? Acho que foi a pior participação do Grêmio em Libertadores, né? Para um time que sempre está acostumado a ser copeiro, né? Agora chegamos no Vasco da Gama, né? O Vasco jogou um campeonato por ter sido campeão brasileiro, né? Em 89. E o Vasco tinha um timaço, né? Tinha Bebeto, tinha Sorato, tinha Bismarck, tinha, né? Acho que tinha o Roberto Dinamite, que tinha voltado a São Januário, inclusive. E o Vasco era um dos cotados ao título, né? O Vasco jogou com o Grêmio, né? E os paraguaios. E o Almirante sofreu um pouco, mas conseguiu se classificar, enfim, né? É a primeira vez avançar de grupo, né? Porque até então, né? Nas participações anteriores do Vasco na Libertadores, o Vasco sempre ficava na fase de grupos, né? E dessa vez, então, o Vasco, enfim, fazia a sua melhor campanha, né? Até aquele momento. Nas oitavas, o Vasco enfrentou o Colo-Colo do Chile, né? O forte time do Colo-Colo, que inclusive seria o campeão no ano seguinte. E o Vasco sofreu, né? O time empatou sem gols em casa. E em Santiago fez um jogo duro, né? Só que na raça empatou em 3-3 e aí, nos pênaltis, o Vasco eliminou os caciques, né? E chegou nas quartas de final e nas quartas o Vasco enfrentou o Nacional de Medellín, né? Da Colômbia. E foi uma guerra, tanto em campo quanto fora, né? Na ida no Maracanã, o Vasco lutou muito, jogou até melhor que os colombianos, mas não conseguiu fazer o gol e o jogo ficou 0-0. Uma semana depois, o Vasco, né? Vulgo Eurico Miranda, né? Lutou para não jogar na Colômbia por conta do narcotráfico na época, das confusões que estava tendo na Colômbia na época e tal, né? Só que aí o time foi ameaçado, se não me engano, de ser excluído da Libertadores e tal, né? E o Vasco não queria isso, óbvio. E aí o time foi obrigado a ir até Medellín, né? E perdeu do time verde de 2-0, porém houve vários atritos fora de campo, o Vasco recorreu, né? Por causa disso, e aí o jogo foi cancelado. E foi remarcado para acontecer em Santiago, no Chile, né? E 2 semanas depois, após a partida de ida, né? No jogo remarcado, o Vasco lutou muito, só que perdeu de novo, né? E os verdolagas venceram por 1-0 e assim o Vasco ficou pelo caminho, né? Por muito pouco, né? O time do Vasco não eliminava o atual campeão, né? Quer dizer, o Vasco lutou muito, né? Dentro de campo quanto fora, né? Só que não deu pro Vasco, né? E agora vamos falar do Olímpia, né? No Mundial Interclubes, né? Pra gente encerrar logo esse vídeo. Campeão da América, né? O Olímpia enfrentou o campeão europeu, que era o Milan, né? O poderoso Milan de Sacchi, né? Do Arrigo Sacchi, de Gullit, o Basta, enfim. E não deu nem pro cheiro, né? O Olímpia não fez nem coscas no Milan, né?
Os italianos jogaram fácil a final em Tóquio e conquistaram o título mundial batendo, né, o Decano por 3-0, né? O Milan foi a Tóquio simplesmente para a passeio, né? Porque em campo o time não viu a cor da bola e tomou de 3 do Milan, né? Enfim, galera, agora vocês vão ver os gols, né, do título do Milan, né? Bom, vocês viram aí os gols do Milan, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou ficando por aqui, dê um like, compartilhe o vídeo, comente também, eu vou ficando por aqui, falou! Un trionfo quello rossonero nel segno degli olandesi. Alla fine del primo tempo Ruud Gullit confeziona un assist da applausi per la testa di Rijkaard che batte l'anziano portiere Almeida, ma il suo nome non entrerà nel tabellino dei marcatori perché per evitare brutte sorprese sulla riga è Giovannino Stroppa a dare l'ultimo tocco al pallone, che supera Almeida ma colpisce la traversa. Sulla ribattuta è ancora Rijkaard e ancora di testa a raccogliere la gloria per il 3-0 definitivo. Ha vinto con 3 gol di scarto.